Henker que vive duas vezes. Capítulo 87. Chama da vida, 3. Capítulo 87. Chama da vida, 3. A fama de Yeon-woo como o melhor entre os novatos, no entanto, só era útil nos andares inferiores. Para os dois clãs gigantes, ele não era melhor que qualquer outro jogador comum. Ele não era capaz de controlar um campo de batalha onde dezenas de milhares de jogadores poderiam ser facilmente massacrados por apenas um pequeno número de Henkers. Mas Yeon-woo ainda queria participar da guerra. Entre assistir à guerra de longe e realmente participar dela, as informações que ele poderia adquirir seriam enormemente diferentes. Posso conseguir algo inesperado. Yeon-woo precisava saber o motivo pelo qual Baal e Leonte brigaram. Embora ele soubesse que a amizade deles havia desmoronado após a dissolução de Artia, deve ter havido uma causa mais específica para esse conflito. Felizmente, havia uma maneira de ele participar desta guerra. Se eu for para Baal. Yeon-woo relembrou a oferta que Baal lhe fez. Ele disse a Yeon-woo para procurá-lo sempre que quisesse. Então, se ele aceitasse essa oferta e se ligasse a Baal, ele poderia conseguir um melhor entendimento. Afinal, Baal foi a causa desta guerra e ele era membro da Artia. Mas Yeon-woo logo balançou a cabeça com a ideia. Não, isso seria muito perigoso. Ele vai me pedir para revelar minha identidade se eu ficar ao lado dele. Seria um grande problema se ele ordenasse que Yeon-woo tirasse a máscara. Então, e se eu entrar na guerra como mercenário? Para uma guerra de tal escala, ambos os clãs precisariam do maior número possível de jogadores habilidosos. Esta é a melhor maneira que consigo pensar agora. Mas o problema com isso era que eles realizariam vários testes para ver se poderiam usá-lo como mercenário. Eles podem fazer uma verificação de meus antecedentes para confirmar que não sou um espião. Será menos perigoso do que ir direto para Baal, mas ainda há uma boa chance de que eles queiram tirar minha máscara. O fato de ele ter que esconder sua identidade voltava para assombrá-lo. Ou talvez, atingido por uma ideia repentina, os olhos de Yeon-woo emitiram um brilho estranho. Eu posso fazê-los vir até mim. Se ele conseguisse construir uma reputação grande o suficiente para que os dois clãs viessem pedir-lhe ajuda na guerra, a probabilidade de eles pedirem que ele tirasse a máscara seria menor. Mas agora não é hora de pensar sobre isso. Não é como se a guerra fosse estourar em poucos dias. Primeiro tenho que me concentrar em concluir o julgamento do 11º andar. Yeon-woo então convocou a janela da missão. Até agora, todos os itens da lista estavam marcados como concluídos, exceto um. Coração de manticora. Manticoras eram bestas míticas, não, bestas demoníacas que diziam ter corpo de leão, asas de águia e ferrão venenoso de escorpião. Entre as feras do 11º andar, foi a mais difícil de matar, com exceção das 4 bestas lendárias. Além disso, esta fera era conhecida por habitar nas profundezas de uma masmorra guardada por incontáveis bestas demoníacas. Para matar um manticore, muitos clãs tiveram que organizar festas em grande escala compostas por mais de 50 jogadores. Yeon-woo, no entanto, estava planejando romper sozinho uma masmorra tão perigosa. A questão é quanto tempo levarei para percorrer uma masmorra de 10 andares de profundidade. Assim, Yeon-woo dirigiu-se para a masmorra da manticora com passos apressados. Ou pelo menos foi isso que ele planejou fazer até. Baque asterisco. Com uma batida forte, Yeon-woo parou de andar de repente. Ele notou um grupo de jogadores escondidos na floresta ao alcance de seus sentidos fortalecidos. Quando você vai sair? Com um farfalhar, 30 jogadores apareceram por trás dos arbustos, cada um segurando uma arma nas mãos. Ele é o acumulador? O jogador que parecia ser o líder do grupo perguntou a um jogador atrás dele. Yeon-woo estreitou os olhos. Ele reconheceu seus rostos. Eles eram os membros do Behemoth que ele viu em Barraque. O jogador que estava atrás do líder pegou um pedaço de papel e olhou para frente e para trás entre Yeon-woo e o papel. Esse deveria ser ele. Sua aparência corresponde à descrição. Então os jogadores começaram a vibrar de excitação. Alguns deles até apitaram como se estivessem surpresos ao ver o tão falado jogador. Yeon-woo podia ver que seus olhos brilhavam de ganância, como os das hienas olhando para suas presas. O que você quer? Ele perguntou de volta em um tom frio. Somos do Behemoth e viemos fazer algumas investigações. Investigação? Sim, já ouviu falar do cara que está destruindo os habitats das feras neste 11º andar recentemente? Seu comentário quase fez Yeon-woo soltar um sorriso de escárnio. Era muito óbvio o que eles queriam dele. Sim. Bem, como você pode ver, houve várias vítimas inocentes que sofreram sérias perdas por causa de suas maldades. Portanto, nós, como representantes das vítimas, estamos investigando o caso. E chegamos ao nosso conhecimento que você pode ser o culpado. Então, gostaríamos que você cooperasse com nossa investigação. O líder passou a língua pelos lábios e gesticulou para os outros jogadores. Os jogadores passaram por ele e começaram a cercar Yeon-woo. Eles iriam coagi-lo à submissão se ele não cumprisse suas exigências. O líder não conseguiu evitar que seus lábios se curvassem para cima ao ver como as coisas estavam funcionando bem agora. O único passo que faltava era apreender seus pertences para ver se ele era ou não o criminoso que procuravam. Se estivesse,
ele levaria embora os materiais. E mesmo que não estivesse, ele ainda poderia roubar seus artefatos. Não importa como as coisas acontecessem, ele poderia obter um bom lucro com a situação. Ele estava muito animado com isso porque aquele com quem ele estava lidando era o tão falado jogador, o Roarder. Agora era sua chance de ver que tipo de recompensas ele vinha recebendo da torre. Ele estava confiante de que tudo daria certo, já que o clã ao qual ele pertencia, Birrimut, tinha o apoio de Xiongvado, e todos no 11º andar sabiam disso. Portanto, ele pensou que Yong-woo não poderia atacá-los e se tornar inimigo de Xiongvado. No entanto, zombaria asterisco. Yong-woo finalmente soltou um sorriso de escárnio. Para ele, essa situação era cômica. As expressões dos membros do Birrimut desmoronaram. Você acabou de rir? Eu fiz, porque é engraçado como você está tentando me mandar, como se suas palavras significassem algo para mim. Yong-woo então aqueceu os ombros e lentamente tirou a baioneta mágica da cintura. Pare com as desculpas. Se você quiser pegar o que é meu, venha e pegue. O rosto do líder ficou vermelho de raiva, mas ele conseguiu se acalmar e continuou agindo. Então, foi você. Bem, temo que terei que fazer você nos compensar pelas perdas que causou. Yong-woo riu alto. Experimente-me, se tiver coragem. Que merda. Querendo saber de onde vinha a confiança de Yong-woo, o líder estava prestes a ordenar que seus companheiros o atacassem imediatamente. Mas a sua voz não escapou da sua boca. Então, ele sentiu o ambiente de repente ficando preto. Asterisco SHCK asterisco. Respingo asterisco. A cabeça do líder caiu no chão, completamente separada do pescoço. Uma fonte de sangue subiu do pescoço decepado. Quando o corpo do líder caiu, uma figura apareceu atrás dele. Uma figura soltando uma gargalhada aterrorizante com seu corpo consistindo de algum tipo de fumaça cinza. Foi Nol. Kikikiki. Capitão. O que diabos aconteceu? Surpresos com a situação, os jogadores recuaram para longe do cadáver de seu líder. Mas aquele era só o começo. Os outros espíritos familiares apareceram um por um de todas as direções e começaram a massacrar os membros restantes do Birrimut, que soltaram gritos horríveis. Asterisco Shaukt asterisco. Quaak. Se corram. Os jogadores entraram em pânico ao verem os monstros cinzentos quase não sofrendo nenhum dano com suas espadas. Membros rasgados foram espalhados pelo chão enquanto gritos de terror permeavam a floresta. Alguns atacaram Yong-woo na tentativa de matar o possível controlador desses monstros, mas... Respingo asterisco. Yong-woo simplesmente infundiu energia escura em sua baioneta e com um único golpe em direção aos jogadores que chegavam. Espirrar asterisco. Seus corpos desmembrados caíram no chão, deixando o chão vermelho de sangue. Você não sabe quem está por trás do nosso clã. Você vai se arrepender. Uak. Um jogador começou a gritar com Yong-woo enquanto ele recuava. Mas logo tropeçou em um membro rasgado e caiu no chão. Suas calças molhadas fediam com cheiro de urina. Embora ele tenha tentado usar o nome de Xiongvado para escapar desta situação. E quem vai contar a eles? O que? Quando ninguém conseguirá sair daqui vivo? A adaga de Yong-woo era inexorável. Asterisco splat asterisco. E que? Porra. Eventualmente, os jogadores restantes perceberam que não tinham chance de vencer a luta e tentaram escapar. Um monstro brutal que poderia controlar fantasmas invulneráveis. É assim que eles viam Yong-woo. Não deixe ninguém vivo. E quando você trouxer suas almas de volta, mantenha-as separadas do resto das almas. As almas daqueles que morreram aterrorizados poderiam ser usadas de muitas maneiras, particularmente para fazer contas espirituais para aprimorar seus familiares espirituais. Kikikiki. Kuruki. Proferindo um grito incompreensível como resposta, os espíritos familiares seguiram os jogadores em fuga para a floresta. Yong-woo também se moveu lentamente para a floresta enquanto lançava chumbo. Ah! Não! Por favor, não! Gritos aterrorizados ressoaram por toda a floresta. Ah! Bem, lá vão eles. Aqueles que foram matar o colecionador, não deveriam ser os maiores especialistas entre os Birrimut? Sim, e agora sabemos que o acumulador é mais forte do que todos eles juntos. Quer dizer, eu sabia que ele seria forte, já que ele se armou com os melhores artefatos que alguém poderia conseguir até o 11º andar, mas... Os líderes da união do clã, que esperavam fora da floresta, lançaram um olhar severo ao ouvirem os gritos. Era óbvio que eles não pertenciam ao Roarder, mas aos jogadores do Birrimut. Birrimut costumava ser um clã de tamanho médio famoso entre os jogadores da metade inferior. Embora tivessem muitos inimigos devido ao seu comportamento coercivo, eles tinham as habilidades para apoiá-lo. Mas depois que Birrimut se tornou um clã subsidiário de Xiongvado, as coisas mudaram. Todos os outros clãs tentaram evitar problemas com eles porque se brigassem com Birrimut, teriam que enfrentar Xiongvado também. Então, quando Birrimut disse que iriam matar o colecionador sozinhos, os outros clãs não puderam reclamar. Mas agora, eles achavam que era bom não terem intensificado. Ele poderia derrubar Birrimut sozinho? Ele nem se importa em fazer de Xiongvado um inimigo?
Eles sentiram um arrepio terrível percorrendo suas espinhas. Quando o Starlight Pub apontou Yon-Woo como possível culpado pela destruição dos habitats das feras, quase todos os clãs que estavam em Barraque se prepararam para ir atrás dele. Porque eles precisavam desesperadamente de materiais para se preparar para a guerra que se aproximava. Assim, os clãs formaram uma aliança para subjugar o acumulador. Não importa o quão habilidoso ele fosse, eles acreditavam que ele não seria capaz de lidar com tantos jogadores ao mesmo tempo. Tal crença, porém, foi lentamente substituída pela dúvida. Uma dúvida de que eles possam realmente perder a luta com o acumulador. Apesar da dúvida, nenhum dos líderes do clã poderia dizer aos outros que queriam desistir. Eles sabiam muito bem que tudo estaria acabado para eles se demonstrassem fraqueza. Portanto, não importa o quão forte ele seja, ele é apenas um jogador. Temos os números e as táticas. Primeiro cercaremos a floresta, cercando-o e avançando lentamente até ele. Não há nada que ele possa fazer contra esta estratégia. Os líderes do clã decidiram seguir a estratégia que um dos líderes propôs. Como tal, a união do clã finalmente partiu para a floresta onde o acumulador esperava. Asterisco TSSS asterisco. Sem perceber a névoa cinzenta que escorria ameaçadoramente da floresta.